Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Vamos, como prometido, iniciar hoje de forma definitiva os livros proféticos. Ontem fizemos a nossa introdução. Hoje iniciamos, dia 30 de junho, com o livro de Joel. Estudaremos todo ele, já que são apenas 3 capítulos. A introdução ao livro de Joel, em rápidas pinceladas, em breves reflexões, é a seguinte: nós não sabemos quase nada sobre este profeta, exceto o nome de seu pai, conforme lá o versículo 1, filho de Petuel. A data estimada para esse livro varia demais. Alguns vão dizer que ele deve ter sido escrito provavelmente entre o século 8, mas também o século 4. Então, entre o século 8 e o século 4, antes de Cristo. Muitos vão apontar que é mais provável que tenha sido no século 4, porque este profeta ele vai trazer um grande conhecimento de outros profetas e vai até citá-los. Ainda assim, eu preferi que nós estudássemos Joel antes, porque Joel ele é um livro um tanto quanto diferenciado de todos os outros e, de certo modo, ele vai funcionar como uma introdução também aos livros dos profetas, apesar da gente já ter visto uma breve introdução ontem. E os destaques para este livro são o dia do Senhor, a praga de gafanhotos e um chamado ao arrependimento. Temos aí um breve sumário, onde este livro ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, como destaques, a praga dos gafanhotos e a comunidade. Então, nós veremos a praga de gafanhotos, o chamado à lamentação, o grande alarme, o chamado ao arrependimento. E a segunda parte, a resposta do Senhor a Israel e às nações, onde teremos compaixão pela comunidade, bênçãos para a comunidade, o julgamento das nações e a presença de Deus em Jerusalém. Claro que estes títulos vão variar de uma Bíblia para outra. Aqui, nesta imagem, não é exatamente os títulos que nós iremos seguir na Bíblia Nova Almeida atualizada, mas funciona aqui apenas como uma introdução. Depois, se você quiser, você pode ver aquele vídeo do The Bible Project a respeito de Joel, que vale muito a pena e também nos auxilia no entendimento. E aí, sem mais delongas, podemos iniciar pela leitura. É interessante observar que grande parte dos profetas, eles utilizarão um gênero literário mais poético, e Joel não é diferente. Vocês vão ver que é uma coletânea de poesias que o profeta vai nos trazer. E vamos então à leitura. Eu vou ler capítulo a capítulo e em cada capítulo nós podemos fazer uma pausa, trazendo um comentário do Manual da Sociedade Bíblica, trazendo um comentário meu a respeito daquilo que nós lermos, para então ao final da leitura dos 3 capítulos podermos chegar a algumas conclusões. Vamos então para o início, com a praga de gafanhotos e a seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora.
os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. E na sequência nós temos o chamado ao arrependimento. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Esta a leitura aqui do primeiro capítulo de Joel. E no manual da Sociedade Bíblica nós temos o seguinte comentário: uma praga de gafanhotos como a que Joel descreve de forma tão nítida não é fenômeno incomum na região de Jerusalém, havendo registro de fenômeno semelhante nos últimos 100 anos. Então é algo que ocorre com uma certa frequência. As nuvens de milhões e milhões de gafanhotos são trazidas para a Palestina pelo vento que sopra da região da Arábia. Um gafanhoto passa rapidamente de larva para o estado de adulto alado, e em cada fase seu apetite é insaciável. É pior que um exército invasor, quando chega e passa, não fica nada de verde para trás. E na situação descrita por Joel, não havia restado nada que pudesse ser oferecido a Deus em sacrifício, ou tampouco que o povo usava o que tinha para não morrer de fome. Para Joel, a praga de gafanhotos era um sinal, uma prefiguração do terrível dia do Senhor, o iminente dia do juízo de Deus. Joel pediu que decretassem um dia nacional de oração. E nós sabemos que a praga de gafanhotos é algo que está registrado lá no livro de Êxodo, contra o povo do Egito. E aqui, a praga de gafanhotos, ela vai ser dirigida ao povo de Deus, porque o povo pecou. E por isso há um chamado ao arrependimento. A praga de gafanhotos pode servir como uma ilustração para tudo aquilo que ocorre de errado em nossa existência, em nossa vida. A destruição, as catástrofes, os problemas, sofrimentos, as agonias, as angústias que temos. Tudo advém do pecado, de uma forma direta, porque nós merecemos, como consequência dos nossos próprios pecados, ou de uma forma indireta. E assim nós podemos entender que o sofrimento faz parte da vida humana e nós não merecemos à toa. Aliás, nós não sofremos à toa, nós sofremos porque de uma forma ou de outra estamos fadados a este tipo de sofrimento em decorrência dos pecados. Por isso, nós temos uma oportunidade diante do sofrimento, diante da catástrofe, diante da destruição completa. É nos ajoelharmos diante de Deus e nos voltarmos para Ele. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos o relato do dia do Senhor.
Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. E diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. E diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? E aí nós temos o relato da misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos. Reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? E por último, aliás, penúltimo neste capítulo, a compaixão de Deus. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite. E vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Então temos a promessa do derramamento do Espírito, finalizando o capítulo 2. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade.
Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Este é o relato do capítulo 2 de Joel, e nós temos como comentário aqui, no manual da Sociedade Bíblica, o exército de gafanhotos se torna um retrato do exército invasor de Deus no dia do juízo, uma nuvem escura de insetos cobrindo o céu, um deserto assolado que fica para trás, sua marcha progressiva inexorável e totalmente irresistível. O juízo de Deus seria assim. Quem poderia suportá-lo? A boa notícia é que ninguém precisa passar pelo juízo de Deus. Ele ainda chama o povo ao arrependimento. Joel convidou todo o povo a voltar para Deus e clamar por misericórdia. Cheio de amor e compaixão, Deus promete devolver em abundância aquilo que os gafanhotos levaram. Ele livraria a terra dos gafanhotos que enviou contra ela. E além disto, Deus prometeu um grande derramamento do seu Espírito, não somente sobre os sacerdotes e profetas, mas sobre as pessoas simples, independentemente de sexo, idade ou nível social. Em Atos 2, 16 a 21, Pedro, dirigindo-se a uma multidão de judeus de todas as nações do mundo que estava em Jerusalém, anunciou que esta profecia de Joel estava sendo cumprida. E assim nós percebemos como este relato de Joel 2, ele é magnífico, porque, desculpem, ele inicia de uma forma aterradora, nós ficamos amedrontados, assustados, porque há uma promessa de juízo, mas ele diz que o Senhor é misericordioso e que nós podemos orar a Deus, clamar por misericórdia, fazer jejum, e assim nos voltarmos para Ele, porque Deus é compassivo, a sua misericórdia, ela é enorme, e então Deus promete que derramará o seu Espírito, não apenas sobre profetas, não apenas sobre certos homens escolhidos, mas sobre todas as pessoas, de todas as idades, de todos os sexos, e assim nós podemos observar que isso aconteceu em Atos 2, e que nós estamos vivenciando este período. Sim, mas espera aí, pastor, a gente ainda tem sofrimento. Espera aí, ainda existe o juízo de Deus nos aguardando. Sim, se nós não nos voltarmos para Deus, seremos julgados e condenados. Mas nós recebemos o Espírito de Deus para crermos nele, e assim confiando nele sabemos que poderemos ter restauração. Então nós temos a conclusão do livro de Joel com o capítulo 3, são apenas 2 subtítulos. Vamos ao primeiro, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali.
Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E concluímos o livro de Joel com a restauração de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Este o relato que temos de Joel. E finalizando com o comentário do Manual da Sociedade Bíblica: as nações serão castigadas por tudo que fizeram ao povo de Deus. Multidões serão reunidas para serem julgadas por Deus, e ali ele decidirá o destino delas. Então Deus fará sua morada numa cidade entre um povo santificado, e toda a terra terá participação nesta abundante bênção. E assim nós percebemos que as nações estrangeiras que não creem em Deus serão julgadas, e a nação de Deus, que é uma só, formada por pessoas de diversas nações que creem em Cristo, esta será restaurada e viverá com Deus. E assim, retomando os principais ensinamentos do livro de Joel, percebemos que o dia do Senhor, ele é um dia que é muito esperado, aguardado, mas que será um dia difícil, um dia duro, um dia de sofrimento, um dia de escuridão, para a maioria das pessoas, se nós podemos falar assim, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não são tementes a Deus. Por outro lado, o relato do dia do Senhor não serve para amedrontar as pessoas, mas para chamar a todos ao arrependimento, porque Deus deseja o arrependimento de todos e a salvação de todos. A questão é, por que se arrepender? Somente para ser salvo? É claro que ser salvo é um grande argumento. Mas nós devemos nos arrepender, especialmente porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso, porque nós não merecemos ser salvos, se pensarmos bem. Por último, destacarmos o Espírito de Deus que preencherá o povo. E o Espírito de Deus deseja preencher você e a mim. E é por isso que nós estamos realizando este estudo bíblico. Porque por meio da sua palavra e também por meio dos sacramentos, nós somos preenchidos pelo Espírito de Deus. Este é o livro de Joel. De uma forma bem breve, bem sucinta, lemos todo ele, estudamos os pontos principais. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, mande a mim no privado, será um prazer tentar solucionar ou responder esta dúvida. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você, continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã, não dia 29, mas amanhã, dia 1º de julho, né? Mais uma vez eu me equivoquei aí, porque na verdade eu não mudei esse slide. Nós teremos o estudo de Jonas. Então fique conosco, estudaremos o livro de Jonas. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida por meio desses estudos. Até o nosso próximo estudo. Muito obrigado.